Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso devocional semanal, trabalhando o livro de Salmos. E hoje o Salmo 66, declarando as grandes obras de Deus. Como nós vimos desde a semana passada, os nossos salmos passaram a ser salmos muito mais alegres, muito mais voltados para o louvor, para a adoração, do que na verdade aqueles salmos que nós tínhamos até então de clamor, pedindo vingança, salmos de imprecação em relação aos seus inimigos. Agora são salmos mais alegres, mais felizes, apesar de algumas vezes também tratar de tribulação. Esse Salmo 66, nós não temos a autoria dele, não sabemos quem escreveu esse salmo, mas nós sabemos pelo cabeçalho do salmo, perdão, logo no versículo 1, que esse salmo também foi entregue sob a responsabilidade do músico Mor. E é interessante que nós encontramos logo no cabeçalho, então, cântico e salmo. E claramente se faz uma distinção, então, entre esses dois. E cremos, né, que o cântico, então, é essa letra do Salmo 66 sendo cantada, ou seja, tendo como base uma melodia. E quando se fala do salmo, seria a letra desse Salmo 66 sendo apenas recitada. Então, é a letra do Salmo 66 ou cantada, um cântico, ou ela sendo lida, ou seja, apenas um salmo. Qual é o contexto desse Salmo 66? Pelo que nós vemos, o versículo 10, veja só o versículo 10. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste, como se afina a prata. Nós presumimos, então, que esse salmo foi escrito após uma grande provação, um grande teste, em que o salmista foi aprovado, cresceu, amadureceu e então ele louva e adora ao Senhor. Que teste foi esse? Que prova foi essa? Nós não sabemos. Temos uma referência clara também nesse texto, quando a gente vê o versículo 6, quando eles atravessaram o Mar Vermelho, quando Israel atravessou o Mar Vermelho, né? Converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Mas não quer dizer que tenha sido aqui talvez um salmo escrito por Moisés após ele passar o Mar Vermelho. Enfim, nós não sabemos a autoria, não sabemos exatamente qual foi o contexto, mas nós podemos sim contemplá-lo, estudá-lo, porque ele tem muito a ver com a nossa realidade de vida, com o nosso dia a dia, como todos os salmos, na verdade, têm. Qual é a divisão que nós trabalharemos hoje? Nós temos a palavra selá, nos indicando, nesse Salmo 66, as pausas que foram utilizadas pelo poeta, pelo salmista. E essas pausas nós encontramos no versículo 4 e também encontramos no versículo 7. Então, ao ser declamado ou cantado esse salmo, havia uma pausa após o que era dito do versículo 4, daí começava-se uma segunda parte, havia uma outra pausa quando se encerrava o que é dito no versículo 7, e depois encerrava-se definitivamente o salmo. Mas eu quero utilizar uma outra forma de se dividir esse salmo para nós vermos o que ele nos diz no dia de hoje. Essa divisão eu vou fazer em relação a quem o salmista está falando. Então, são três movimentos aqui, né? Um primeiro movimento que se inicia, um segundo e um terceiro, e cada um desses movimentos eles são ditados, então, por quem é aquele que está recebendo a palavra do salmista, quem que o salmista está se dirigindo. Primeiramente, o salmista se dirige a todos os povos, aqueles que temem e não temem a Deus. E, aliás, o que chama atenção é aqueles que não temem a Deus, chamando esses povos à adoração. Isso vai do versículo 1 ao versículo 9. Depois nós temos do versículo 10 ao versículo 15, o salmista mudando a direção, mudando a pessoa para quem ele está falando. Ele deixa de falar a todos os povos e agora ele passa a falar com Deus. E ele passa então a dizer a Deus, a louvar e adorar a Deus. E depois o último movimento, nós temos do versículo 16 ao versículo 20, onde então o salmista chama já não mais todos os povos, ele já não está mais falando a Deus, mas agora ele passa a falar com aqueles que temem a Deus, ou seja, o povo que Deus escolheu. Então são essas três partes que eu trabalharei para que nós possamos ler
e refletir sobre esse salmo. Primeiramente, então, versículo 1 ao versículo 5, a primeira parte, onde ele deixa claro para nós, o salmista, de que é bom, é muito bom, declarar os feitos do Senhor, ou seja, as obras do Senhor, a todos aqueles que são de todas as nações, ou seja, sejam tementes a Deus ou não tementes a Deus. Em especial aqueles que não temem a Deus. Eles precisam ouvir a palavra do Senhor. Precisam ouvir quem é verdadeiramente Deus. E precisam ouvir quais foram as grandes obras que Deus fez, quais são as grandes obras que Deus tem feito e quais as grandes obras que Deus fará. Esse é dever nosso, proclamar as obras de Deus, a glória de Deus. Faço a leitura então do versículo 1 ao versículo 5. Celebrai com júbilo a Deus todas as terras. Cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, quão tremendo és tu nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder, se submeterão a ti os teus inimigos. Todos os moradores da terra te adorarão. Te cantarão o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus. É tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens. E o versículo 5 então vai até aí. Mas do versículo 6 ao versículo 9, que ainda faz parte dessa primeira etapa, né, desse primeiro movimento desse salmo, o salmista continua ainda declarando esses grandes feitos e afirma que Deus vai subjugar todas as pessoas, todos os povos, porque ele é rei. E assim ele fará como ele fez também no Mar Vermelho, quando ele subjugou a maior nação da terra, o maior poder da terra da época, que era o Egito, e que tinha o povo hebreu como escravo, e Deus escolheu os hebreus e tirou os hebreus do Egito com mão forte, com mão poderosa. Então vamos ver aqui versículo 6 ao versículo 9. Converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele dormia não, ele está sempre acordado. Ele domina eternamente pelo seu poder. Os seus olhos estão sobre as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendizei, povos, ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor, ao que sustenta com vida a nossa alma, e não consente que sejam abalados os nossos pés. Então, quando nós olhamos essa primeira etapa do Salmo, esse primeiro movimento do Salmo, nós vemos bem claramente que o salmista tinha a alegria de declarar a todos os povos e chamar todos os povos a adorarem ao Deus, ao único Deus verdadeiro, e proclamava então o salmista os grandes feitos, as grandes obras de Deus. E é o mesmo que nós devemos fazer no nosso dia a dia. A segunda etapa desse salmo, agora o salmista se vira para Deus, se volta para Deus e fala para Deus. Então nós vemos que é bom declarar os feitos de Deus. Para quem? Para o próprio Deus. Por que declarar os feitos de Deus para ele? Porque quando nós fazemos isso, nós damos o devido valor para aquilo que Deus tem feito para nós. Deus nos prova, e por meio das dificuldades ele faz com que nós amadureçamos. A gente se torne cada vez mais semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o objetivo de Deus. As nossas aflições, Deus não tem prazer nelas. Essas aflições servem para que possa nos purificar e a gente ser então aperfeiçoado. Nas nossas angústias, muitas vezes nós até assumimos votos, dizemos a Deus, nos livre para que eu possa fazer isso. Ou então, se o Senhor não me livrar, eu nunca mais farei tal coisa. E esses votos, então, o salmista nos chama a atenção que devem ser cumpridos fielmente. Faço a leitura, então, do versículo 10 até o versículo 15. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Tu nos puseste na rede, afligiste os nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e passamos pela água, mas nos trouxeste a um lugar espaçoso. Entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, os quais pronunciaram os meus lábios, e falou a minha boca quando estava na angústia. Oferecer-te-ei holocaustos gordurosos com incenso de carneiro. Oferecerei novilhos com cabritos,
Quando nós olhamos então essa segunda etapa, fica claro para nós que é agradável a Deus nós nos dirigirmos a Ele e reconhecermos os feitos dele em nosso favor, os livramentos dele quando nós passamos pelas angústias, e também é agradável a Deus quando nós cumprimos aquilo que nós prometemos a Ele em meio à angústia. Nos parece que no meio da aflição o homem diz muita coisa, promete muitas coisas, mas logo que essas aflições passam ele se esquece. Não devemos agir assim com o Senhor. A última etapa, versículo 16 ao versículo 20. Vinde e ouvi todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender às iniquidades no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. A última etapa, o último movimento, é de que Deus é bom. É muito bom declarar os feitos do Senhor em favor, em nosso favor, para aqueles que temem o nosso Deus, ou seja, os nossos irmãos. Agora, o salmista já não fala, como no início do salmo, a todos os povos. Não, ele fala apenas aqueles que temem a Deus. E para aqueles que temem a Deus, nós devemos dar testemunho do que Deus tem feito em nossas vidas. Não somente aos ímpios, mas para os nossos irmãos em Cristo. Naquilo que Deus é favorável a nós. Nós devemos e precisamos buscar obedecer a Deus, também nos mostra esse salmo. Porque se nós não obedecemos a Deus, Ele não atenderá às nossas orações. Nós temos que ter a disposição de obedecer ao Senhor. Caso contrário, Ele não nos atenderá nas nossas aflições até que nós aprendamos. Diz o salmista ainda que Deus ouviu a oração dele, e assim Deus também ouve a nossa oração. Por isso, ele erguia a voz e gritava: bendito seja Deus que não me rejeitou a oração e nem desviou de mim a sua misericórdia. E você, meu irmão? E você, minha irmã? Tem declarado o poder de Deus para os ímpios? Tem chamado esses ímpios, esses que não creem em Deus, os rebeldes, a adorarem ao Senhor, porque isso é o correto? Você tem aprendido as lições que Deus tem colocado diante de você por meio das aflições? E depois dessas aflições serem vencidas, Deus te tirar delas, você aprender a lição, você tem agradecido a Deus por essas lições? Tem testemunhado aos seus irmãos o poder de Deus na sua vida? As ações, as grandes obras que Deus tem feito em seu favor? Se você tem feito isso, continue. Se você não tem feito, então nunca é tarde demais para começar. Comece hoje. Declare a todos os povos, que Deus é quem deve ser adorado. Também declare ao Senhor e agradeça a Ele, que você tem aprendido as lições por meio das aflições e tem sido abençoado, mesmo em meio à perseguição, em meio à cilada, em meio às tribulações, porque assim você tem amadurecido, e isso é graça de Deus, é misericórdia do Senhor sobre a sua vida. E por fim, testemunhe as grandes coisas que Deus tem feito em seu favor para aqueles que estão à sua volta e creem no mesmo Deus que você, aos seus irmãos. Que Deus te abençoe e até semana que vem com o Salmo 67.